Quarta-feira e nós estamos aqui direto da Arena DB para falar com o presidente Igor. E hoje, bem rapidinho, ó, já está movimentação aqui desde cedo, muita movimentação nos bastidores da URT. Presidente, bom dia, tudo bem? Bom dia, Gabriel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube, Adamar, Elton, Solos, Eleito Souza, especialmente torcedor do RT. E, presidente, essa correria dia 28 já está logo ali, sexta-feira é um pulo. Conta pra gente como é que tá essas movimentações nos bastidores. A gente tem organizado tudo, né, para ser da melhor maneira possível, maior transparência possível. A gente optou, inclusive, por fazer lá no Gálatas, que fica um ambiente sonoro melhor, né? A gente vai ter um projetor também à disposição. Aqui no estádio é mais difícil, né? O investidor ele quer apresentar um material para o conselho, para os membros da Assembleia, né? Então a gente vai ter esse projetor lá para poder fazer a apresentação, questão de caixas de som também, né? Então a gente entende a importância da reunião, é o futuro da URT que está em jogo e a gente quer dar a melhor estrutura possível. Inclusive o torcedor que não faz parte do conselho, não faz parte da Assembleia, muita gente perguntando, pode ir para lá, né? Vão ser muito bem recebidos, talvez na hora da reunião não pode, né? Por isso constar no estatuto, mas eu acho que é um dia muito importante para o URT, que o torcedor tem mesmo que estar junto, né? E a gente convida sim o torcedor para que, né, vá até o Gálatas, que esteja junto conosco, a gente vai estar ali de fora também e tudo que a gente puder fazer para o torcedor acompanhar todo o processo, todo o procedimento, tenham certeza que a gente vai fazer. Então vamos convocar a todos os torcedores da URT aqui de Patos de Minas, até você que é torcedor da URT, regionalizado de toda a região, traga suas caravanas para cá, porque sexta-feira é um dia histórico para a União Recreativa dos Trabalhadores. Presidente, falando também dos torcedores, como que vai ficar a situação do sócio torcedor? O sócio torcedor, a gente primeiro precisa, né, de entender essa situação da SAF, dia 28, se vai ser aprovado ou não. Tudo que a gente faz aqui, a gente deixa isso muito claro. Mas a gente nunca escondeu que a gente vem trabalhando desde quando acabou o campeonato, né? Eu acho que o RT não poderia ficar parada, tanto é que a gente já anunciou o Flávio, mas muita gente perguntando. Futebol não pode parar, né? Sendo SAF ou não, o RT tem que continuar suas atividades e a gente tem um planejamento de sócio-torcedor, a gente tem um planejamento de anúncio do técnico, a gente tem anúncios de atleta, inclusive, porque a gente tem apalavrado, mas a assinatura final a gente vai esperar o dia 28, respeitando, né, essa reunião. Mas acredito que, caso aprovado for no dia 28, aí na outra semana a gente já vai vir com muitas novidades, né? O torcedor pode ficar tranquilo que a gente tem trabalhado muito, andando na frente, a gente está muito antecipado em todos os programas dentro da URT, material esportivo, sócio-torcedor, comissão técnica, atletas, né? Mas a gente tem que respeitar esse momento. E é como você disse, né? Um momento muito importante, né, na história da URT e a gente está tentando fazer o mais transparente possível, né, inclusive divulgando, né, o resumo da proposta vinculante, né, isso tem que ser pontuado, né, a imprensa inteira recebeu o material, a sociedade de Patos recebeu o material, mesmo que alguém não concorde, né, mesmo com as críticas, eu acho que a gente tem que ser transparente, né, já que a URT está caminhando para uma constituição de SAF, então abre para o torcedor qual é o valor, qual é o formato, quais são as cláusulas que existem de blindagem, eu acho que aí sim é um trabalho transparente, é um trabalho sério, para depois não ficar disse-me-disse, né? Assinou, não assinou, qual é a cláusula, ninguém sabe qual é o valor final, como que vai ser a distribuição. Então eu não fugi de nenhuma das entrevistas, nenhuma pergunta, né? Sempre deixei muito claro onde eu fui. A imprensa, quando vem até a mim, pode fazer qualquer tipo de pergunta, desde Vila Olímpica, desde porcentagem de SAF, desde valor. Conforme eu expliquei, é 90 milhões dividido em 20 anos, que dá 4,5 milhões, mas é o mínimo investido, a gente deixou isso muito claro, não se faz uma temporada com esse valor. Então, né, o investidor tem que trazer mais valor, seja de qual formato for, mas tem que trazer. Não é uma temporada barata. Então, todas as dúvidas a gente está aqui para sanar, para ser transparente, o torcedor do RT sentir confiança. Igual eu disse, a gente não vai agradar todo mundo, né? Essa proposta não vai agradar a todos, a gente sabe disso, a gente vive em sociedade, mas a gente tem que ser transparente para dar o direito do torcedor de opinar também. E aqui a gente sempre deu muita voz ao torcedor, rede social nossa, né? Os comentários sempre abertos, seja com crítica, seja com elogio. Isso é o RT, desde quando eu entrei no RT, muita democracia. O torcedor pode vir, pode opinar e a gente vai seguir isso aí até dia 28. É sempre uma população voltada para os torcedores. E, presidente, conta para a gente como que ficam os contratos
de parcerias, de propagandas que a URT tinha aqui, dos patrocinadores. Já conversou com a SAF, os contratos, eles tinham uma data já até o final do ano. Como que tá os contratos de patrocinadores e como que fica? Os contratos de patrocinadores a gente fecha durante a participação da URT nos campeonatos, né? Então, a partir do momento que encerrou o campeonato, se encerra, né, os pacotes, mas como a gente tem uma parceria com todos, né, a gente deixa aí as placas, a gente deixa as pinturas dentro do estádio, fora do estádio, e os parceiros da URT são muito tranquilos, né? A gente criou um relacionamento durante esses 3 anos de muito respeito, né? Eles sabem da nossa dedicação, da nossa seriedade, e a gente agradece, aproveita para agradecer todos os patrocinadores da URT. E indo nesse formato SAF, importante dizer também, a gente tem que continuar captando recurso, a gente tem que trazer recurso para dentro do clube. Então, é muito importante a adesão do sócio-torcedor do mesmo formato, é muito importante que os patrocinadores continuem investindo dentro da URT. É um formato de SAF que nos dá um pouco mais de segurança financeira, para a gente pôr a cabeça no travesseiro e saber que quinto dia útil todos vão receber, mas a gente pretende trabalhar com um plano orçamentário. Então, a gente vai ter aquele plano orçamentário no qual, se a gente quiser ter um elenco mais qualificado, trazer recursos para dentro do clube. Então, o formato segue praticamente o mesmo nesse sentido, de patrocínio, de sócio-torcedor. A gente já tem todo um planejamento elaborado, vamos procurar todos os parceiros novamente, né, para a gente fazer uma temporada, se Deus quiser, muito boa, e esperar dia 28, né, a aprovação ou não pelo Conselho e pela Assembleia para a gente ver o futuro da URT. E agora deixa eu falar para vocês, os ouvintes da Rádio Clube, para vocês, torcedores da URT. Em entrevista com o Thiago na semana passada, a gente falou, e ele até contou para a gente, um dos bastidores de você, que ele falou assim, Gabriel, teve situações que a gente jogando com o Tombense, que eu e o Iga até falava, meu Deus, como é que a gente vai fazer para fechar a temporada, pagar os salários, e mesmo com todas as dificuldades, presidente, se a gente vê excelência em gestão, não é puxando o saco, é mostrando a realidade do que é o RT se tornou, mesmo com todas as dificuldades, vocês conseguiram elevar o nível do RT. Mas conta pra gente como que era essa realidade difícil da associação e quais as vantagens migrando para a SAF? Cara, foi anos difíceis, né? Tem bastidores assim, às vezes as pessoas acham que a gente até aumenta, né? Ah, isso não acontece, não foi dessa forma, e de fato foi. Né? A gente fala muito do jogo da Tombense, né? A gente foi jogar em Tombos, o jogo era no sábado, e sexta-feira era quinto dia útil, né? E quanto mais vai chegando próximo à final do campeonato, vai apertando mais, porque você já recebeu o dinheiro de alguns patrocínios que dividiram em 3, então você só tem aqueles que dividiram em 4, 5, o dinheiro vai ficando mais curto, né? E já era a reta final de campeonato, quinto dia útil, na sexta-feira, e eu lá na concentração em Tombos, que eu acompanho o futebol, viajo junto, alimento junto com os atletas, vou nos treinamentos quando a gente tem jogos fora, e quinto dia útil não tinha o dinheiro, né? O valor que a gente tinha em conta não dava para poder pagar a folha. E eu fiquei sem descer para o café da manhã, fiquei sem descer para o almoço, fiquei dentro do quarto trabalhando, correndo atrás, ligando para o patrocinador e assim contando as moedinhas literalmente. E a gente foi conseguir pagar a folha às 5h30 da tarde. Foi quando eu paguei a folha e saí do quarto. O meu objetivo de ficar no quarto era trabalhar, correr atrás, e foi o dia inteiro correndo atrás de dinheiro para a gente conseguir pagar. Deu 5h30 da tarde, foi quando a gente conseguiu pagar a folha, quinto dia útil para jogar no sábado. Imagina se a gente não consegue pagar. E isso é só uma das experiências que a gente passou. A gente entrou em desespero aqui várias vezes, quando chegava um boleto da federação para poder pagar um borderô. Eu até mandei para a Damara uma vez, né, um jogo que deu 98 mil, um boleto da federação de 98 mil. Então, assim, o modelo associativo é muito desgastante. Desde 2024 que a gente vem nessa luta. 2024 eu falo que foi o ano mais difícil da minha vida, quando eu assumi o RT, tomando muita porrada, né, e eu também muito inseguro, né, nunca tinha feito uma gestão no meio do futebol. Né, a gente teve um técnico que, né, deu uma dorzinha de cabeça. Eu falo que 2024 foi o grande laboratório. Né, 2024 foi um ano assim, pior ano da minha vida foi 2024, mas foi de muita experiência e muita dificuldade, cara. Esses 3 anos não foi fácil, né? A gente abdica aí de toda a nossa vida social. Né, eu falo, né, carrega a alma da gente, né, a saúde mental nossa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é fácil. É muita crítica, é conta, é dívida, administrar a parte financeira não é fácil, administrar a parte do futebol.
Muita gente acha, né? Eu, por exemplo, vim de administrações de empresa, mas futebol é outro mundo, cara, é literalmente outro mundo. Talvez a parte financeira não, porque você vai encaixando, então você usa essa experiência sua da administração de empresas também para dentro do clube. Mas a gestão de pessoas, ela é totalmente diferente. Você lidar com o vestiário, você lidar com o atleta, você lidar com membros da comissão, horários, disciplina, dia a dia, manter tudo organizado, é muito sensível, né? E 2024 eu inclusive não acompanhei muito o futebol, ficava muito ali no camarote, igual 99% dos presidentes. Foi quando eu entendi que não precisava de eu ser igual aos 99%, eu precisava de ir para onde tudo acontecia, que era dentro do vestiário. Então, com isso, eu fui para dentro do vestiário. Dia de jogo, eu fico ali na boca do túnel. Jogo fora, eu fico dentro do vestiário da URT. Nem para arquibancada eu vou. Não vou para a cabine, a não ser quando não pode ficar dentro do vestiário. Né? E eu vivo o dia a dia com os atletas. Dia de treino, eu estou ali dentro com os atletas. Eu viajo no mesmo ônibus. Fico na mesma qualidade de quarto que fica no hotel, eu também fico. Né? Eu alimento junto com os atletas a mesma alimentação. Né? E até os próprios atletas falam, cara, a gente não viveu isso em local nenhum. A gente vê o presidente ali 1 a 2 vezes por semana. Dia de jogo, ele vai no vestiário, dá uma palavra, eu faço questão de estar em todas as preleções, eu converso com eles em todas as preleções. E deu certo, né? Porque senão a gente não tinha conseguido o acesso em 2025. Com a folha mais barata, a gente não tinha conseguido o que a gente conseguiu em 2026. E dando tudo certo, pretendo continuar desse formato. Né? Estou no meio do futebol hoje, porque, sim, com incentivo de muita gente conceituada dentro do futebol, andei no estado de São Paulo, em vários clubes, Minas, andei bastante também, né? E todos me incentivando. Tanto é que tive algumas propostas para ir para outros clubes, mas a gente é apaixonado com o RT, né? A gente sabe que é um projeto muito sério, é um projeto grandioso, né? O RT vai dar um salto muito grande na sua história e a gente está aqui para trabalhar, né? E isso aqui, o maior patrimônio é o torcedor. Eu vim da arquibancada, não me furto, sabe, em momento nenhum. Tenho muito orgulho de falar que eu vim de torcida organizada, eu vim da Topa mesmo. Fui 8 anos presidente de torcida organizada, passei por todos os setores dentro desse estádio. Já limpei chão, já limpei banheiro, já fiz bilheteria, conheço tudo, todos os processos, todos os procedimentos, já sofri muito, já passei fome, já passei sede, já fui em estádio e não consegui entrar, né? Então, o RT, eu já fui um pouco de tudo dentro da URT, tenho muito orgulho da minha história, muito orgulho da minha trajetória, e o torcedor tem certeza que tudo isso que a gente está fazendo é achar solução para o RT. Não adianta a gente ficar aqui, o RT está sem dinheiro, o RT não vai para frente, o RT não tem uma estrutura boa. Cara, vamos trabalhar, vamos atrás. O que tem que ser feito? Uma SAF resolveria? Então vamos correr atrás, vamos tentar viabilizar uma SAF. É isso que a gente está fazendo. Agora está na mão do Conselho e da Assembleia. Então, nesta sexta-feira, a partir das 6 horas, já tem movimentação no Gálatas. E, presidente, muito obrigado por ouvir esse desabafo, abrindo seu coração e mostrando um pouco, porque muitas pessoas atacam sem saber a realidade. E isso é apenas assim, é 2% de tudo que você viveu desde 2024. Muito obrigado e sucesso para essa SAF, presidente. Cara, a gente recebe as críticas quando vem, né? Algumas são pesadas, atingem nosso lado pessoal, como veio, né? Depois de uma final de campeonato lá na Vila Olímpica. Mas a gente aprende a ter maturidade, a gente aprende a respirar, né? Não ir para o embate. E eu digo uma coisa, cara, eu só estou aqui por causa do torcedor do RT. Isso aqui só deu certo por causa do torcedor do RT. Desde 2024, quando eu abri as portas desse estádio, que ninguém acreditava mais na URT, o torcedor começou a comprar sócios. Na hora que eu vi, a gente já tinha vendido 1.900 sócios. Então, ali que começou o pontapé inicial, né? E eu só estou aqui hoje e compro as brigas da URT por causa do torcedor da URT. Então, eu acompanho, eu não estou em grupos mais, eu falo, né? Meu psicólogo pediu para mim não fazer parte de grupos mais do RT, né? Que a gente vai absorvendo muita coisa, mas a gente acompanha, a gente vê rede social, eu vejo os comentários e a gente vê que a grande massa da URT, que gosta do futebol profissional da URT, que vem no estádio, compra sócio, consome produto, aquele cara que pega e viaja, passa fome, passa sede, frio, como eu já passei, a gente sabe que ele entende o momento do clube, ele entende que a gente está aqui para fazer o melhor e é o que eu falo, enquanto o torcedor me apoiar, enquanto o torcedor estiver do meu lado, enquanto o torcedor tiver confiança na minha pessoa como Igor, eu vou estar aqui. Né? Não faz sentido para mim, a partir do momento que o torcedor, não confiamos mais no Igor, a gente acha que a época do Igor passou, precisamos de oxigenar, cara, eu não vou estar mais aqui e com muito orgulho, né, vou passar a bola para outra pessoa, né, no momento certo, né, se isso tiver que acontecer. Então eu quero aqui agradecer ao torcedor do RT, que sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou. Né, as críticas, hoje em dia, eu respiro fundo, né, a gente vai amadurecendo, como eu disse, mas a grande massa está com a gente e tenho certeza que a gente vai fazer um RT ainda maior do que a gente já conseguiu.
Para a reportagem do Sistema Clube, repórter Gabriel Marques. Audio Jungle.